Bom dia, feliz dia para todos vocês, um dia frio hoje, requer um chazinho e a gente já recebeu aqui uma xícara de chá bem quentinho para aquecer nossos corações. Mais um programa Pauta eu sou Sandra Siqueira, vou até o meio-dia com vocês. Está comigo a Beatriz Oliveira da Silva, a Bia Oliveira, sexóloga em formação, mas aí ela já é especialista em consultoria em saúde e educação sexual. Há algum tempo ela esteve no programa da Naís em Sintonia com Você, e eu adorei a pauta, achei muito pertinente. A gente tem que falar sobre o assunto, sobre sexualidade, falar sobre educação, falar quando a gente deve falar sobre, ensinar, explicar para os nossos filhos sobre a questão da educação sexual, como a gente tem que encarar a educação sexual na terceira idade, que muitas famílias ainda não aceitam, que seus familiares mais idosos tenham uma vida sexual ativa. Falar o que nos trazem as pesquisas sobre os distúrbios de ereção, sobre também a questão da mulher, como a maioria das mulheres, mais da metade das mulheres, os estudos mostram que nunca chegaram a um orgasmo. Nós vamos falar sobre educação sexual com uma especialista. Daqui a pouquinho ela já dá o bom dia, a gente vai contar um pouquinho da história dela, vamos saber por que a Bia Oliveira resolveu empreender nessa carreira. Hoje ela é terapeuta, atende individualmente ou casais, é uma terapia nessa área de educação sexual e saúde nesse meio que a gente estava abordando. Que traz esclarecimentos e às vezes aí não só pode salvar um casamento, uma relação, mas salvar uma família que está com dificuldade até de falar com um filho adolescente ou tem traumas na família em relação a isso, e a gente vê que estudos são muito recentes que falam sobre esse tema, principalmente relacionados aos desejos, às vontades, aos sentimentos sexuais das mulheres. Nós vamos falar com ela. Vamos dar um bom dia então para nossa querida Bia de Oliveira. Então é sexóloga em formação, está cursando, terminando a tua formação nessa área, mas já atua, já tem formação, um curso livre sobre consultoria em saúde e educação sexual. Isso. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite aqui da rádio, teu convite, Sandra. É sempre uma alegria falar de um tema tão importante, tão cheio de tabu, mas necessário realmente para a gente viver esse prazer, essa alegria e viver plenamente. Nós vamos falar sobre vários temas, como eu já elenquei aqui no início, mas antes disso eu quero que tu conte um pouquinho da tua história. Bia, tu é bacharel em administração e por 20 anos aí teve ajudando a família, a empresa familiar, a Refrigeração Central, Isso. Eu me recordo de ti à frente dos negócios da família. É casada com o Will Seffen, isso? Isso. E mãe da Ruth, de 12 aninhos, do Josué, de 9 e do Ezequiel, de 7 anos. Isso é uma família grande. Eu adoro família grande. E você sempre trabalhou, nesse regime com família, cercada pela família, com teus pais, e depois foi ajudar o esposo na Servitel, onde tu atua até agora, Isso. E como é que surgiu a formação em sexologia ou educação sexual na tua vida? Por que tu partiu para esse nicho de mercado também? Isso. Eu sempre fui da área administrativa, em função dos meus pais terem empresa, então sempre amo ainda, sempre foi de uma área exatas a vida inteira? Exato, da área exata, sempre gostei da parte da liderança, mas também eu nasci e me criei num lar cristão, e a gente sempre esteve envolvido nas atividades da igreja. Quando eu me casei, junto com meu esposo, a gente assumiu um grupo de estudo bíblico, e ajudava outros casais a entender sobre a Bíblia. E nesse ajudar casais no estudo da palavra, a gente vinha... Da igreja católica, isso? Da igreja evangélica. Evangélica? Isso. E aí vinha muita fala dos casais, muitas dúvidas, muitas queixas, e a única coisa que eu me limitava era em orar, pela pessoa, dar algum exemplo, mas eu sentia que faltava propriedade. Exatamente. Conexão dos casais. Conhecimento para mim ajudar. E isso começou a despertar essa minha curiosidade, E aí às vezes eu pensava assim, eu via mulheres tão tristes,
Então, assim, bem isso que tu falou sobre orgasmo, de nunca sentir um prazer, de nunca sentir uma alegria. Viam o sexo matrimonial, conjugal, como uma obrigação, como isso. Algo... E aí, depois, assim, fora do ambiente da igreja, eu via em amigas, em reuniões, que às vezes a gente sempre fala, né? E as minhas amigas sempre têm aquela coisa, porque se vinha uma se queixar que tava triste, eu dizia, ai, vai namorar pra se alegrar. Sim. Aí vinha uma alegre e eu dizia, ai, que bom que tu tá feliz, hoje vai namorar bastante. Então, elas tinham assim, ai, a Bia só fala nisso. Só que quando eu falava, às vezes até em tom de brincadeira, né? Era pra despertar. Elas pegavam e me vinham assim com uma fala, ai, lá vem tu com isso, até parece que é bom. Eu pensava, mas como assim ela como tá que falando não é? Isso? E aí realmente começou a despertar esse desejo no meu coração, assim, eu senti que Deus começou também me levar para essa direção, assim, para mim estudar. E aí eu comecei a seguir sexólogas bem legais, assim, comecei a ouvir elas e comecei a ver aonde elas tinham sido formadas. E aí deu tudo certo, comecei a estudar e tô apaixonada. E o melhor de tudo é quando a gente consegue atender uma pessoa e ela vem com feedback assim, nossa, aquilo que tu me falou, aquilo que tu me ensinou, mudou o meu casamento. Daí, sim, assim, aí vai dando essa afirmação pra gente que a gente tá indo no caminho certo. Nessas queixas, antes de tu começar a tua formação, quando tu tava sendo uma voluntária, né, na igreja para aconselhamento de casais, quais eram as queixas que tu mais via e começou a perceber que tinha relação com a falta de educação sexual? A maioria era dor. A maioria assim, o meu marido quer... Toda semana, quer todo dia, e eu não quero porque dói. Queria manter relação sexual. Isso. E ela não gostava. Porque sentia um desconforto. A maior queixa das mulheres, então. A maior queixa das mulheres, geralmente, é o desconforto. Me diz o seguinte, hoje a gente fala assim, que justamente que a questão cultural também freou muito tempo as mulheres em relação à questão da educação sexual, do fato de sentir prazer, de ter orgasmo. As pesquisas mais recentes, a gente até trouxe um levantamento aqui, falam, é um dado bem gritante, assim, que 65% das mulheres nunca atingiram um orgasmo numa relação sexual heterossexual. Né? Então há casos que outros tipos de relações que ela até consegue atingir o orgasmo mais vezes ou mais quantidade de vezes. Isso é pesquisa que a gente trouxe de institutos que realizam pelo mundo. Agora eu te diz, está diretamente ligado à questão cultural? Também, mas principalmente pela falta de conhecimento do seu próprio corpo. A mulher não se conhece. O homem se conhece um pouquinho mais, até em função do órgão genital dele ser externo, né? Então, assim, ele vai fazer xixi, ele tem que pegar. Ele vai tomar banho, ele pega no pênis. A mulher, em função da vagina, da vulva, ser algo que ela não enxerga, então mal ela se toca na hora do banho. Então, ela não se conhece. Esse é o principal fator, é o não se conhecer. E aí vem toda essa questão que tu falou, principalmente assim, isso em todas as culturas, mas no Brasil mais ainda, em função que foi colonizado, né, como que foi os jesuítas, toda aquela questão de esconder, tanto é que ali a carta que ele escreve lá pro pessoal do Portugal, né, eles estão com as suas vergonhas de fora. Então ele já nem diz genitália, ele diz as vergonhas, então para ver, e a partir daí toda, né, depois como que o Brasil foi sendo colonizado, traziam aquelas mulheres que se casavam com os homens que nunca tinham visto na vida. Então, toda uma geração que vem vindo, que vai passando, né? Aquela coisa do mito, e aí a mãe, a avó passa, e aí realmente a mulher se trava, não se conhece, não se toca. E aí é o principal fator. Sim, me diz o seguinte, agora é uma questão contigo, assim, como profissional. Se formando, né, em formação como sexóloga, já tem essa experiência, essa formação como educadora, né, na parte da saúde, da sexualidade. E tu me diz que vem, né, a tua raiz, ela é da igreja, né, vem dessa questão, né, de aconselhamento bíblico, dos grupos de estudo bíblico. E como é que a Bia encara hoje essa transformação sexual, a bissexualidade, o próprio homossexualismo? As pesquisas dizem que
As lésbicas, por exemplo, chegam mais vezes ao orgasmo, que é questão de conhecer o corpo. Os homossexuais também têm índices maiores até de conhecimento do seu corpo, da sua sexualidade. Não há um conflito entre a profissional que está estudando toda essa realidade que hoje a gente está vivendo, conhecendo um mundo sexualmente que fala em bissexualidade muito, né? Você fala muito hoje. A homossexualidade, como é que tu não te conflita com isso às vezes? Não, eu não me conflito porque, por exemplo, o que tu falou de lésbicas, por exemplo, sentir mais orgasmo que um casal hétero, por exemplo, é justamente em função de se conhecer, porque primeiro a mulher não se conhece. E quando ela começa a se conhecer, ela tem vergonha de dizer pro homem. E o homem funciona totalmente diferente da mulher. A mulher, por exemplo, para ela chegar ao orgasmo e ter o estímulo, ela precisa mais ou menos de 12 a 15 minutos para ela ficar estimulada e conseguir desfrutar do orgasmo. O homem, para ele conseguir ter o prazer e ejacular, ele 1 minuto e meio, 2, ele já tá prontinho, mais 2 minutinhos e deu. Sim. Então tu imagina assim, 4 minutos, 5 dos homens em comparação com 12, 15 das mulheres. E tem casos que diz que o sexo para a mulher começa no café, no bom dia, né? E depois para chegar à noite e ter aquela relação, porque ela tem muito mais o emocional envolvido, né, na questão então, sexual. Assim, ela se conhece e daqui a pouco ela tem constrangimento de falar ou de expor isso pro homem, e por ela tem daqui a pouco um conhecimento dela. Essa exposição que tu fala eu não gosto dessa posição, eu quero ser tocada aqui ou lá. Ou então assim, porque daqui a pouco ela até percebe o corpo dela, que é diferente, ela se toca, mas ela não tem esse conhecimento que a mulher, em toda a genitália dela, ela tem um órgão chamado clitóris, que Deus colocou com um único e objetivo propósito, que é o prazer. O único órgão do corpo, aliás, que tem o único objetivo, que é proporcionar prazer, sensação de prazer. Tanto é que tem países na África e que a mulher não tem o direito de ter o prazer. Tiram, né? Que ela é mutilada, tira-se o clitóris dela. Então, assim, a maioria das mulheres não sabe que existe clitóris. Ela não sabe aonde é. E o clitóris, quando ele está sendo estimulado, ele é bombado de sangue. E para ele ter esse estímulo necessário a ponto de chegar ao orgasmo, ele precisa que circule meio litro de sangue nele. Pois isso também falavam algumas pesquisas, chegaram a estudar que a estimulação do clitóris poderia causar mais ovulação na mulher, né? Então alguns não proibiam essa estimulação justamente para que ela não ficasse grávida mais vezes. Tudo mito, né? Na verdade, isso é um mito. A questão da ovulação é que no momento que ela se sente bem excitada, ela vai estar mais livre para ter mais relações sexuais. Então a gente sabe que o período fértil não é apenas um dia, né? Ele tem ali 3, 4 dias que ela vai estar ovulando. Então, na verdade, se ela tá bem estimulada, ela tá bem excitada, ela vai querer ter mais relações, né? Então, e se o homem aprende, em compensação que a mulher precisa desse estímulo dos 12 minutos, que é para que esse sangue circule no clitóris, que ele fique bem excitado, ela vai ficar mais lubrificada, ela vai ficar mais apertadinha. O homem, com apenas 50 ml de sangue, ele já tá lá super ereto, bombando, pronto para penetrar. E aí, às vezes, a mulher, tanto por não saber e o homem também não, ele já vai direto na penetração e acaba causando a dor na parceira. Exatamente, e ela cada vez se afastando mais desse ato sexual. Porque aí, como ele vai direto para penetração, a mulher não tá bem lubrificada, vai doer, vai dar aquele ressecamento, né? E aí ela não vai sentir o orgasmo. Então, por isso que é importante o se conhecer, né? Terapias de casal, doutora sexóloga, quase sexóloga, né? Quase. Bia, nas terapias de casais, quem procura mais? Os homens sempre vão junto ou as mulheres vão sozinhas e procuram ajuda? E a que ponto funciona uma terapia de casal? Eu tive mais atendimentos no meu período de estágio, porque eu concluí há pouco. Eu concluí agora em março. Eu atendi poucas pessoas aqui em Santiago. Mas a procura geralmente é mais das mulheres. Porque as mulheres, elas são mais falantes. Então, assim, elas procuram com mais facilidade. O homem, às vezes, mais é empurrado mesmo, assim. É mais difícil partir do homem, mas tem casos que o homem aceita que ele pode estar falhando ou a falha é de ambos?
Não, a falha é sempre de ambos, porque tu pensa assim que um ato sexual ele nunca é feito solitário, né? Ele precisa de 2 pessoas. Então, se tá havendo uma inadequação, uma insatisfação, seja de um ou dos 2, o problema é dos 2. E a solução vai partir dos 2. Sim. Né? Então, assim, eu sempre falo que a melhor coisa é o diálogo, né? A pessoa conseguir falar. Acho que o sucesso do casamento ou de qualquer relacionamento é o diálogo. E há muito bloqueio, né, na relação à terapia, isso não funciona pra mim, e a pessoa depois que vai tem o resultado... Porque é uma coisa mais preconceituosa. Se eu procuro terapia, ou é porque eu tô doente, ou é porque eu tô louco, né? Ou porque eu não preciso, eu tô dizendo que eu tenho um problema. E eu acho assim que a ciência tá evoluindo tanto, tem tantos profissionais em tantas áreas, que eu acho que é até uma burrice nossa se a gente não procurar ajuda, né? Seja para qualquer área, seja para educar filhos, seja para a área sexual, seja para resolver um conflito no casamento ou no trabalho, a gente tem que procurar ajuda. Bia, para nós encerrarmos os assuntos dos casais, das relações, me diz o seguinte, se um casal, por exemplo, seja ele homossexual ou heterossexual, perdeu a conexão sexual, né? Então acaba que traz outros fatores vários que pode encerrar com a relação, né? Precocemente ou depois de algum tempo. Há a chance desse casal recuperar aquela libido, recuperar essa sintonia? Com certeza, eu acho que essa perda de conexão começa quando vai virando muito na rotina. Uma dica para uma recuperação? A primeira dica, assim, acho que a mais importante é beijar na boca. Muito beijo na boca. Que acho que a primeira coisa que faz perder a conexão nos casais é que eles vão perdendo de beijar na boca. Deixa o beijo assim só pra hora do ato sexual. Sim. Né? E o beijo é algo muito estimulante. A nossa boca, ela tem as mesmas terminações nervosas do pênis e da vagina, do clitóris. Do órgão genital. Do órgão genital. Então, a boca é algo muito erógeno, né? Então, a gente dá um beijo bem gostoso, daquele bem de língua, assim, é o principal. Pra começar, então, tem que ser aí. Uhum. E me diz o seguinte, por que os homens também têm tanta dificuldade de falar sobre... Né, tem o mito do broxar, de não conseguir. É um problema? Ou pode acontecer do estresse diário, da falta de estímulo para o homem também? Não, isso é comum acontecer. Pode acontecer realmente uma coisa bem situacional, né? Então, assim, perdeu o emprego, um filho doente. Pode acontecer dele broxar, mas assim, se aquilo começar a acontecer muitas vezes por um período maior que 6 meses, aí ele tem que procurar ajuda. Pode ser algum problema clínico, isso aí pode ser alguma coisa biológica, isso que daí ele tem que procurar um urologista, fazer os exames, ver se os hormônios de testosterona tá sendo tudo direitinho. Pode ter, mas assim, se é uma vez, sabe? Raros acontecimentos, assim, desencana, sabe? Só que o que acontece é que a gente tem uma memória afetiva. Então, se hoje ele foi e ele broxou, o medo dele vai aumentar. Então, ele já vai ir para a próxima relação com aquela insegurança. E se acontecer? E o sexo, ele começa no pensamento. E as mulheres se queixam mais sobre a vida sexual, os homens não falam, né? Não, o homem dificilmente vai falar. Principalmente se ele fala... os homens sempre percebem se a mulher teve um orgasmo ou elas fingem bem? Tem umas que fingem, mas não é bom fingir, porque a que finge, ela finge assim, com grito, né? Com gemido. Mas o nosso corpo, quando a mulher tem o orgasmo, ele é um fenômeno que é uma explosão. O nosso corpo, ele reage de várias maneiras. Então, a gente vai ter a palpitação do coração vai acelerar, o mamilo do seio vai ficar mais enrijecido, a parte íntima... Então, ele consegue perceber. O homem consegue perceber. Ele consegue. Se ele tem várias relações e a mulher já teve orgasmos, aquela mulher específica, ele vai saber. E é comum acontecer da mulher fingir e ele fingir que acreditou? Eu acredito, assim, eu nunca vi nenhum falar, porque eles não vão falar, mas o homem sabe. O homem não vai chegar na partida do futebol lá e dizer, minha mulher não tem orgasmo. Então ele pensa assim, se ela fingiu, ele vai aceitar até pro ego dele poder ser massageado. Sim. Mas se ele tem uma mulher que tem orgasmo, ele vai perceber, até porque
o orgasmo, ele libera os hormônios da felicidade. Então, assim, a mulher, ela vai ser alegre, ela vai ser feliz, ela vai sorrir no dia a dia. A mulher que tem orgasmo, a gente consegue perceber. Ele é diferente. É diferente. Assim como o homem também, que está numa boa relação sexual. Exatamente. É isso? Vamos para ti, porque senão não vai dar tempo, né? Tantos assuntos interessantes sobre essa educação sexual. Por que é tão difícil a gente reconhecer que os idosos ainda têm a libido tanto quanto tinham mais jovens? Muitos idosos estão mais atuantes sexualmente do que eram no passado. Isso. Eu acho que é uma coisa meio assim, que a gente não consegue imaginar que vô e vó... eu não paro pra pensar, né? E com os nossos avós nem é bom pensar, né? Não fica constrangedor. Mas a sexualidade do idoso, quando eu estudei mesmo essa disciplina, assim, eu me encantei. Porque a gente tem que entender que a produção de hormônio vai diminuir, né? Aquela frequência não vai ser tão não vai ser diária, pode ser semanal. Mas assim, porque o que é sexualidade? Aí que quando a gente fala essa palavra, a primeira coisa que vem à mente é o ato sexual em si. O sexo é apenas uma pontinha da sexualidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é a energia que impulsiona, que nos motiva a procurar um amor. E influencia os pensamentos, influencia as nossas emoções, influencia a nossa interação com o outro, né? E isso afeta diretamente a saúde física e mental. Então, assim, o idoso, ele tem muito aquilo da pele, né? Dormir, então, sem roupa, do carinho. Quando sentir a vontade de que ele vai ficar ereto, que ela vai se despertar, que bom, deu hoje, deu. Se não deu, tudo bem. Então, com o idoso é diferente. Ele é um sexo que, como essa, às vezes são só atos de mais carinho, mas tá perto. Mas isso não evita que não vai ter o orgasmo, que o homem não vai gozar. Não significa, porque a capacidade de orgasmo, ela não diminui. Diminui apenas a produção de hormônios, mas a capacidade do prazer. E aí o idoso tem muito relacionado como que era a sexualidade dele antes, né? A mulher antes da menopausa. E uma coisa assim que é bom o idoso também se apropriar são de produtos, né? Então a mulher ali, ela vai ter menos lubrificação. Compra um lubrificante e deixa sempre ao alcance da mão. Então esses brinquedinhos, esses produtinhos é aconselhável para qualquer idade, para qualquer idade. A única coisa que a gente tem que procurar, assim, é comprar de fornecedor sério, né? Hipoalergênicos, essas questões. Isso, que seja algo assim que não vai dar alergia, ou algo que não vai prejudicar a saúde, porque às vezes a gente vê no mercado erótico, assim, muita coisa de fake news, né? Sim. Muita propaganda enganosa, coisas que vai prejudicar. Então a gente já viu até na televisão reportagens de uso indevidos, né? De produtos assim inadequados, por isso é bom procurar um profissional para tirar a dúvida, para indicar um produto adequado, né? Bia, pra gente encerrar esse bloco e falando sobre a questão sexual, do sexo em si, depois a gente vai entrar na questão da educação sexual com as crianças. Vamos falar em casal. Ainda existe algum ato sexual que tu, como especialista, estudiosa na área da saúde e sexo, seja desaconselhável? O desaconselhável é aquele que não é bom para os dois, sabe? O sexo, ele tem que ser bom para os dois. Então eu acho que tem que haver uma prática que é proibida ou desaconselhável? Eu acho que tem que ser bom para os dois. A gente ouve muito assim, é só ele que sente o prazer e para mim tá desconfortável. Então não tá bom. Tudo aquilo que não for bom para os dois não é saudável. E também o que não é saudável é aquele que não tem prevenção. Eu acho que a gente tem que cuidar. As ISTs estão aí, né? E a maioria das ISTs são silenciosas. Elas não se manifestam. A gente vê os jovens, cada vez mais jovens, iniciando na vida sexual totalmente desprotegidos. Ou às vezes até mesmo adultos, né? Mas eu já tenho um relacionamento há longo tempo. Tá, mas daqui a pouco tu trocou de parceiro, tu fez um exame? Né? Porque assim, os exames e o SUS... Tem que ser periódicos, né? O exame, o ideal mesmo, para quem tem vida sexual ativa sem prevenção, seria de cada 3 meses. A gente sabe que isso ninguém faz. Ninguém faz, né? Exatamente. Mas assim, no máximo, ou quer dizer, no mínimo, uma vez por ano, o SUS dá gratuitamente
todos os exames. E a camisinha feminina pegou ou não pegou, né? Não pegou, porque tem mito, né? Por exemplo, se uma menina carrega ou uma mulher carrega uma camisinha feminina na bolsa, ela é taxada como puta, né? Sim, sim. Então tem muito aquele cultural, mais uma vez. E os homens pensam que o se cuidar vai perder a masculinidade. O se cuidar é evitar filho. E não é, né? Então, assim, a prática, o sexo que é desaconselhável é o sem prevenção, né? O sem prevenção e aquele que não é bom para os dois, eu acho que não é saudável. Eu tenho que te fazer a pergunta, como é que a gente fala sobre a questão da educação sexual com os nossos filhos? Que idade é a certa para falar? Por exemplo, se o filho chega e pergunta, o que é sexo, mãe? Idade certa não tem. Mas assim, a gente nunca pode deixar a criança sem resposta. Não importa a idade que a criança tem, ela vem com essa pergunta, por exemplo, tu sempre joga a pergunta de volta. O que tu acha que é? Disso? O que tu acha que é? Aonde que tu leu? Quem que te falou? Porque daqui a pouco, dependendo da idade, se é uma criança de 4, 5 anos, ela pode ter lido em algum lugar aquela palavra. Sim. Né? Tem muito ouvido, né? Ouvido. Então, assim, ó, tu vai respondendo conforme. Aí tu responde uma coisinha, se sentiu que a criança ficou satisfeita com aquela resposta, chega. Ok, deu. Sim. Né? E a gente tem que ter em mente o que é sexo poderia ser só explicado o que define meninas e meninos. Mas a gente já pensa no ato, né, sexual, e o que a criança tá querendo saber daquilo. Né? Tem até uma historinha de uma menina que a mãe tava cozinhando e a menina de 6 anos diz, mãe, o que é virgem? A mãe se desconcertou, explicou. Daí a guriazinha ficou sem entender com 6 anos, né? E ela, tá, mãe, e extra virgem o que é? Ela tava lendo no rótulo do óleo. A gente já fica com aqueles tabus todos acionados. Nós temos uma mente de adulto. Então, se a gente vê qualquer coisa ligada à sexualidade, a gente já leva pro ato sexual. Mas a criança, ela é pura. A criança, ela geralmente as crianças vêm para a mãe, né? Essas perguntas. E a mãe tem a questão cultural mais pesada, né? Daquela educação. Muitas tiveram uma educação mais opressora. E se a mãe levar um choque ou não saber como responder, diz, filha, fala sincero. Filho, a mãe não sabe responder. Eu vou pesquisar e vou te dar uma resposta, mas nunca deixar a criança sem a resposta. E Bia, você também dá esse aconselhamento para adolescentes, para crianças? Por exemplo, levar lá a criança, vai fazer essa consultoria, tipo, com criança, daí o ideal é que eu oriente a mãe, né? Porque a mãe sempre é aquela coisa da confiança, da segurança. O que a mãe fala é o que é o correto. Pra orientar como ela abordar. Isso. Já um adolescente, se tá querendo iniciar na área sexual e a mãe tem dificuldade de expor, aí a gente pode atender já o adolescente sozinho, né? Eu vou ter a minha primeira relação sexual. Preparar. Então eu também posso fazer trabalho com essa questão da primeira relação, isso aí também. Sim. Como é que, onde que a gente te acha? Como é que tempo dura uma consulta contigo? O atendimento clínico é 50 minutos, né? Eu tô atendendo na Clínica Equilibre por enquanto eu ainda não tenho muitos atendimentos, é uma vez por semana, mas se a gente vê que a procura vai ser maior, né? A gente vai disponibilizar mais horários. Tu começou esse ano o atendimento, né, clínico, né? Eu tô começando mais assim, eu tô colocando bastante coisa na rede social, no Face, no Insta. Para grupos, palestras, chás de mulheres, chás de casais também. Isso também. Por enquanto eu já fiz vários chás de mulheres aqui em Santiago, assim, é uma maneira bem descontraída, né? Então a gente conversa, as mulheres podem tirar dúvida. E até eu vejo assim que na palestra ou num chá é mais fácil de eu me abrir. Porque eu tô ali, eu não tô expondo a minha vida, eu tô ouvindo o que a Bia tá falando. Eu posso até fazer uma pergunta que vai ser uma brincadeira, uma pergunta que vai servir para todas e eu tô tirando a minha dúvida. Porque muitas coisas, às vezes, numa simples palestra eu resolvo o meu problema. Algumas eu vou precisar, né? E às vezes nem é problema, às vezes a própria rotina de uma relação de muitos anos, de repente precisa de uma consultoria para ver como é que dá aquela mexidinha, aquela, né, mudada de astral. Sabe, Sandra, que é bem interessante, pesquisas dizem que quando o sexo tá bom, ele representa só 40% no casamento. Mas quando o sexo tá ruim, é o fim. Ele vai lá para 80%.
Porque daí ele acaba afetando em todas as áreas. E eu vejo também a queixa das mulheres, né? Elas se queixam muito que, né, que às vezes o parceiro não fez tal coisa, ou ele não é gentil, ou ele não retribui como ela queria, ela acaba, como ela já não tem, né, aquela cultura, já não tem aquele conhecimento de si e não gosta do ato em si, ela acaba recusando esse parceiro, ou se irritando, não tendo aquele clima harmonioso para ter uma relação. E eu sou daquela opinião que toda ação gera uma reação. E aí, quando tem um ciclo vicioso assim no casamento, né, de um querer jogar a culpa pro outro, ou a responsabilidade da sua insatisfação no outro, o mais maduro é o que vai quebrar isso, né? Então, para quebrar um ciclo, tem que começar por um, né? E seja o que for, o homem ou a mulher. Então, às vezes a mulher chega, tá lá lavando um monte de louça e o homem tá com a perna pra cima olhando o futebol. Daí ela tá irritadíssima. Sim, só que daí a gente diz assim que a mulher sabe, ela edifica o lar, e a tola bota tudo água abaixo, né? Aí, geralmente, o que a maioria das mulheres faz? Começam a gritar, chata, e só reclama. Aí eu penso assim, esses dias eu aconselhei uma que o marido só ficava olhando futebol todos os dias e ela tinha que limpar e não sei o que ela tava cansada. Eu digo, o que tu faz? Eu fico batendo boca. Eu digo, então... E depois ele ainda chega e quer enfiar, né? Ela disse, porque daí eu não deixo. Não porque quer. ela quer, daí ainda briga. Ela tem que ser mais esperta. Eu digo, sabe o que tu faz? Tu vai lá, serve uma cervejinha, serve um refri, serve um suco. Vai já meio assim mostrando o peito, vai lá. Na primeira vez ele não vai ter da bola, porque manda ele limpar e depois o ele homem tem é muito recompensa. visual, né? O homem é muito visual. Então, na segunda vez que ela vai lá levar um aperitivo pra ele, ela já vai, né, com cheiro, com cabelo. Quem sabe, amorzinho, me ajuda ali na louça pra gente terminar mais rápido. Lava toda a montanha de louça. Lava toda a louça. Não precisou ela brigar, ele deixou o futebol, né? Ó, mulherada. Então, assim, alguém vai ter que quebrar o ciclo, sim, né? E o homem é a mesma coisa. Ele chega e às vezes um já disse assim, eu chego, ela tá sempre feia. Se é pra gente ir numa festa, ela fica 2 horas no salão, fica 1 hora lá se maquiando, fica não sei o que. Em casa tá Em casa ela tá sempre feia, tá sempre com aqueles pijama na pandemia, então, que as mulheres ficavam de pijama de manhã à noite, né? Então, assim... Vale aí eu digo, para os dois, né? E vale para os dois. Eu digo, tá, e aí calcinha o que de fez? vovó, nem pensar. Nem pensar. Então, tá. Pode ter até a de vovó para ir trabalhar, mas para em casa nem pensar, né? Deliciosa essa conversa. Realmente a gente aprendeu muito, Bia. Muito obrigada, né? A gente vai voltar a conversar, viu? Eu que agradeço. Valeu. A gente vai sortear consulta depois ali entre as que comentaram ali, tá certo? Ficamos por aqui.